Olá, sou a doutora Thaís Faria Coelho e sejam muito bem-vindos à Escola de Paz. Te convido a embarcar comigo na história Empurre a Sua Vaquinha. Era uma vez um sábio e um monge que caminhavam numa cidade do interior. De repente, numa rua de terra, eles avistam uma casa muito mal cuidada, sem pintura, com a cerca derrubada. E, ao chegar perto dessa casa, eles encontram com uma família muito mal vestida também. E resolvem perguntar para essa família como que eles sobrevivem naquele lugar tão mal cuidado. O rapaz diz: olha, tá vendo aquela vaquinha ali no pasto? Ela se chama Mimosa e ela dá leite. Do leite a minha esposa faz queijo, aquilo que sobra nós trocamos na vendinha aqui do lado e nós sobrevivemos assim durante anos e anos e anos. Eles agradecem a atenção daquele casal e daqueles filhos e continuam a caminhada naquela rua. Na hora que eles vão virar a esquina, o sábio vira para o discípulo e diz: volte lá naquela casa e empurra a Mimosa no precipício. O discípulo fala: mas como empurrar a Mimosa? É a única fonte de renda deles, como que eu vou fazer isso? Volte e empurre a Mimosa. E com muita dor no coração, ele volta e empurra a Mimosa. Mas ele não consegue se conformar com aquilo. E durante alguns anos, essa situação volta sempre à mente dele. E ele resolve voltar naquele lugar. Quando ele chega naquela rua, ela já não é mais de terra, ela já está asfaltada. Aquela casa tão mal cuidada, hoje se tornou uma casa muito bonita, com uma cerca linda, com vários animais, porcos, vacas, bois, touros. E para grata surpresa dele, ele encontra aquele mesmo casal e pergunta: o que aconteceu? Eu passei aqui alguns anos atrás. E o rapaz responde: olha, a nossa única fonte de renda, que era a Mimosa, caiu no precipício. E depois disso eu tive que mudar minha vida, mudar os meus hábitos, eu, minha esposa, meus filhos, e a nossa vida se transformou. Eu tenho certeza que todos nós temos uma mimosa aí que merece ser empurrada. Pensa nisso. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar como funcionam as emoções nas crianças. Desde os primeiros anos de vida, as crianças começam a reconhecer e a expressar uma ampla gama de emoções, como alegria, tristeza, medo, raiva e amor. As emoções desempenham um papel crucial no desenvolvimento, sendo fundamentais para o estabelecimento de vínculos afetivos com cuidadores e para a regulação emocional ao longo da vida. Além das abordagens terapêuticas tradicionais, também tem-se considerado a hipnose como uma ferramenta complementar de tratamento a alguns casos, como ansiedade, traumas, fobias, TDAH, comportamentos obsessivos, compulsivos e dificuldades de aprendizagem. Hoje, a nossa convidada para lá de especial é Renata Tricarico, hipnoterapeuta. Renata, seja muito bem-vinda. Que prazer gigantesco ter você aqui no nossa Escola de Paz. Eu que agradeço, Thaís. Um prazer e uma honra enorme estar aqui com você nesse programa incrível e você sabe que eu adoro estar com você nessas conversas. Obrigada, Rê. Vamos lá que eu já vou começar com uma pergunta de grande impacto. Opa, manda lá. Como que a hipnose pode ajudar a gerenciar as nossas emoções? Afinal, né, Rê, hoje em dia, nesse mundo em que nós vivemos, muitas e muitas vezes as nossas emoções parecem uma montanha-russa. É verdade. Durante um dia a gente vai oscilando e despertando diferentes emoções. Sim. Então, Thaís, a hipnoterapia ela tem ajudado muitas pessoas a autorregular as suas emoções, né? Então ela consegue ter um gerenciamento melhor sobre aquelas emoções. Não é que ela não vai sentir, ela vai sentir. Mas a forma como ela vai lidar com aquilo que ela está sentindo é que muda. Ela ganha mais tempo entre a reação, por exemplo, ela consegue pensar, ela consegue respirar, né? Então, a hipnoterapia, ela trabalha muito essa parte, né? Para que a pessoa mantenha o seu equilíbrio, retome o domínio. Que você me fez lembrar de uma sigla chamada SPA, sentir, pensar e agir. Né? Às vezes, na correria do nosso dia, a gente pula o pensar. A gente pula. Você sente e já vai pro agir.
E o quanto que isso muitas vezes nos acarreta em, nossa, não deveria ter falado dessa forma, dessa maneira. Sim. Então a importância de ensinar os nossos filhos a SPA, sentir, parar e pensar para depois agir, né? Exatamente isso. E a criança, ela está passando por uma fase de transformação, ela está em aprendizado. Neurologicamente formada, ainda não, né? Sim. Então ela está construindo essa formação. E nós, como adultos, a gente precisa ajudar nessa construção, Perfeito. né? Ensinar formas, recursos para que elas consigam se autorregular. A gente vai falar muito sobre medo e fobia agora. Mas antes da gente entrar nessa temática, você acha que o medo é algo que eu carrego a vida inteira? Por exemplo, um medo de barata, um medo de avião, é algo que hoje eu adulta reconheço, mas isso vem de lá de trás? Sim, na verdade não carrega para a vida inteira, né? Esse medo, ele pode ser também diminuído, Ótimo. regulado. A pessoa, ela consegue fazer isso com alguns métodos e a hipnose é uma forma da gente conseguir isso. Perfeito. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que se privam de coisas importantes na vida. Viajar de avião, às vezes precisa... Exatamente, fobias. Morre de medo, né? Tem a fobia. E o quanto que a hipnose pode ajudar nessa linha de tratamento. Sim, tem ajudado muitas pessoas e o melhor, né, dessa abordagem terapêutica é que ela traz resultados mais rápidos do que abordagens tradicionais. Né? Não é que uma é mais eficiente do que a outra, mas é a velocidade com que se consegue esse resultado, essa resposta. Então, tanto para fobia de avião, quanto fobia de falar em público, Sim. fobia social, né, que é uma das maiores fobias que existem, a fobia social, a fobia de falar em público. Sim. Então, e outras fobias diversas, fobia de agulha, como eu atendi uma pessoa ontem. Essa fobia de falar em público, né, é algo muito... As pessoas sempre perguntam assim para mim, Thaís, você não tem medo de dar uma palestra, de falar num palco? Você não se sente? A gente se sente. Dá aquele friozinho na barriga. O que acontece? Tudo é a forma como você administra e traz para sua mente. Exato. O frio na barriga, aquele tremor, aquela sensação maior de euforia, né? Exato. Você puxa mais. Isso daí é o seu corpo te preparando fisicamente para você agir. Então, ao invés de pensar, acho que eu vou ter uma crise de ansiedade, que eu não estou me sentindo bem, pensa, o meu corpo está preparado para começar essa situação. Está melhorando a minha performance para isso. Exato. Afinal, ele sabe que você vai ter que ter uma entonação de voz maior, um ritmo maior de entrega. Então, ele te prepara. Só que, às vezes, as pessoas acham que essa preparação é o corpo pedindo para você não ir, né? E entende errado. A interpretação que ela faz daquilo que é fisiológico muda tudo, né? A fisiologia está trazendo uma resposta, ela está interpretando como algo ruim, aquilo vai ser ruim. Perfeito. Né? Agora, se ela interpreta como uma alta performance, graças a isso minha pupila dilata, eu enxergo mais, graças a isso minha audição aumenta, eu escuto mais, graças a isso a oxigenação cerebral está aumentada, então vou usar isso tudo a meu favor. Perfeito. Né? Dificuldades de aprendizagem, né? É algo em que muitas famílias lidam com esse problema. O filho, às vezes, com uma defasagem na escola, às vezes uma dificuldade mesmo em aprender determinadas áreas né, de matérias. Sim. Você acha que a hipnose pode ajudar nesse caso? Pode ajudar e muito, né? Normalmente, a hipnose a gente começa a fazer quando a criança já está por volta dos 6, 7 anos, quando ela já consegue se comunicar melhor. Ela consegue entender, consegue interagir e consegue se comunicar. A partir daí, a gente consegue trabalhar essas questões de aprendizagem. Às vezes, um bloqueio com uma determinada matéria. Às vezes, é até uma crença limitante. Às vezes, um professor falou, nossa, não acredito que você não aprendeu isso. Ou pegou mais no pé ali, pronto, né? O cérebro... Ou expôs a criança, né? Para ela ter que fazer uma resposta de uma questão na frente das outras crianças. Ela ficou tímida, ficou com medo. E aquilo causou um bloqueio ali. Né? Então, é possível. Você sabe que eu costumo dizer assim, que o nosso cérebro, assim como um carro, ele também tem airbags. Né? O carro, se você bater muito forte com ele, provavelmente ele vai abrir um airbag. Sim. Esse airbag é para salvar a sua vida. Impedir que você bata a cabeça no vidro, que você saia do carro. Mas o próprio airbag, ao abrir, ele machuca muitas pessoas. Ele quebra o nariz de algumas, ele solta um gás que pode queimar a pele, mas ele te mantém vivo. No nosso cérebro, nós também temos esses airbags emocionais. Verdade. Frentes a um trauma, ele abre. Só que ele também causa alguns danos.
Exatamente. E muitos desses danos é não querer ter contato mais com aquela situação. Sim. E criar ali uma barreira, uma crença limitante. Uma forma de preservação, né? Que é uma autodefesa mesmo. Exato. Que o cérebro está dando para evitar aquela criança de passar por aquele sofrimento, aquela situação constrangedora novamente. Sim. Ele acaba trazendo isso como resposta. Só que com a hipnose a gente consegue desassociar coisas que foram associadas. Então, situações onde ela sentiu medo, onde ela se sentiu constrangida, né, onde ela ficou ali triste, a gente consegue tirar essa associação, desfazer essa conexão. Perfeito. E construir uma nova associação com sentimentos positivos a partir de uma situação semelhante. E isso é muito importante, afinal o nosso cérebro trabalha por associações. Isso. E muitas vezes ele cria associações que não existem, Exato. Simplesmente para ele ter um parâmetro ali de resposta para você naquele momento. E a gente segue, às vezes, uma vida inteira com um padrão errado que o cérebro associou. Sim, é isso. Rê, você também trabalha com hipnose na hora do parto. Me conta um pouquinho sobre isso. Essa é a menina dos meus olhos, eu digo assim, né? Porque eu passei pelo trabalho de parto 2 vezes, com trabalho de parto normais, e tive a experiência de ter esses partos com hipnose. Uau. Então, foram partos rápidos, partos em que eu consegui interagir ali, então eu consegui fazer os exercícios, a respiração da forma correta, e isso tudo fez com que o parto evoluísse. Sim. Né? Então eu estava presente, eu estava vivendo aquele ritual de passagem ali. Perfeito. Né? Isso faz toda a diferença, né? Quando a mulher ela quer não viver aquilo, eu quero ficar anestesiada para não sentir, ela também vai deixar de ter muitas outras sensações e Sim. experiências positivas. Então, quando a gente trabalha com a hipnose, a gente alivia a dor do parto, mudando, ressignificando o que é aquela dor, né? Perfeito. Não precisa ser uma dor sofrida, pode ser um incômodo leve, mas se ela ressignifica aquele momento, ela vai ter percepções positivas em relação ao parto e tudo isso faz com que ela fique mais relaxada. Perfeito, Rê. Você trabalha também com hipnose para atletas de alta performance. Também, ajudando ali o cérebro deles a lutar a favor deles. Exato. Porque muitas e muitas vezes o nosso cérebro joga um jogo contra. É verdade, ali, né? É verdade. Eu trabalho com atletas também e eu digo que é muito semelhante ao trabalho de parto, porque não deixa de ser um campeonato, né? Sim. O trabalho de parto, a mulher ela precisa se preparar como se fosse um campeonato. Sim. Da mesma forma, o atleta também precisa se preparar mentalmente para esse campeonato, para essa competição. E a gente consegue fazer isso com hipnose. Perdem pela mente, não pelo preparo físico. Perde pela mente, pelo descontrole. Exato. Então a gente consegue, por exemplo, antecipar situações para que quando aquilo aconteça, aquilo não seja novo para o cérebro, né? Perfeito. O cérebro já vivenciou aquilo, seja na imaginação. Sabe como lidar. Já sabe como lidar, não vai disparar o seu sistema simpático, né? Te trazendo aquele sinal de alerta no momento quando a competição acontece. Perfeito, Rê. Eu vou para um rápido intervalo e na hora que nós voltarmos eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no site. Se você ainda não mandou, corre lá mandar para eu responder para você, tá bom? Um grande beijo e vem! É sempre um prazer ter vocês com a gente. Tanta emoção que haja coração. Temos muito orgulho de sermos o único canal infantil com uma faixa super especial com desenhos inclusivos. Dedicamos 90% da nossa grade de programação para conteúdos brasileiros e de produtores independentes, procurando sempre investir e valorizar a produção nacional. Tcharam! Prontinho! Então você já sabe, por aqui a aventura, a cantoria e o aprendizado fazem parte do dia a dia. Seja bem-vindo! Você acabou de chegar no Zumo Kids! Sou o professor Juca Faria e hoje a mensagem do educador é sobre os povos indígenas. Um pai índio, ele leva o filho até um lugar da floresta, bate palma, grita e a floresta silencia. Todos os bichos, macacos, pássaros ficam quietos vendo o que está acontecendo ali. E aí ele ajoelha, segura o filho nos ombros e diz: "Filho,
Deus está dentro do seu pai, da sua mãe, de todos da aldeia e de você também. E o indiozinho pergunta, verdade, pai? Ele fala, escuta aqui. E aí ele coloca o ouvido do filho no seu peito e o indiozinho escuta, tupã, 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 tupã. E ele fica maravilhado. Ele corre de volta para a aldeia e todos ali estão ajoelhados, abraçam o indiozinho para que ele possa ouvir. É por isso que os índios, normalmente, eles não matam, não roubam, não traem. Eles não urinam no rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo. E muitas vezes os civilizados precisam ter placas nos clubes, nas piscinas, dizendo não urine na piscina. Ou seja, os índios têm muito a nos ensinar, mas muita coisa. O tronco caído é um momento assim muito bonito em que o pai leva o filho vendado até o canto da floresta e ele tem que passar a noite toda sem tirar a venda. É onde tem o terror noturno que ele tem que enfrentar. São os animais perigosos que caçam à noite, o som das corujas que são aterradores e ele fica ali parado. Até que no dia seguinte, quando ele sente o calor nos raios do sol no seu rosto, ele tira a venda e vê que o pai estava ali ao seu lado o tempo todo, se ele precisasse de alguma coisa. Olha que mensagem bonita. Deus é assim conosco. Ele está sempre nos protegendo, mesmo nas noites, nos dias mais escuros. E essa mensagem que nós temos que passar aos nossos filhos. Não temam. Enfrentem as situações que você sempre vai estar protegido. E a maior proteção que nós pais podemos dar aos filhos são ensinamentos, conhecimentos através do nosso exemplo de caráter, dignidade, coragem e honradez. Felicidades. E agora com a minha amada filha, Thaís. Sensacional essa mensagem, pai. Uau, que bela reflexão. Bom, agora chegou a hora de respondermos as perguntinhas. Bora lá, né, Rê? Bora lá. Lá. Sueli, São João Evangelista, de Minas Gerais. Minha filha, de 3 anos, está acordando à noite chorando e gritando. Se senta na cama como se nada tivesse acontecido. O que posso fazer? Observação, ela tem adenoide e amidalite. Sueli, minha linda, isso é muito comum e chamado de terror noturno na infância. Muitas crianças passam por essa fase devido à maturação cerebral do sono nas fases dele. Nós temos algumas fases no nosso sono e dependendo da idade, até o cérebro ficar maturado, pode acontecer nessa transição esse terror noturno. A primeira coisa é acalmar, né, Rê? Acalmar. É sentar ali, sentar, acolher, acalmar. Outra coisa que você pode fazer é criar rituais dentro do quarto. Por exemplo, um abajur de lâmpada de lava ou um abajur de lâmpada LED. Na neurociência, a gente sempre fala que a melhor coisa é dormir 100% no escuro. O cérebro precisa, né? Verdade. Porque senão ele fica captando estímulos ali. Mas existem crianças que passam por essa fase ou aquelas crianças que não conseguem mesmo, por medo ou por algum motivo, dormir 100% no escuro. Então a dica é um abajur na cor azul, que é algo que transmite para o nosso cérebro superativações de calma, tranquilidade, e nunca do lado da cama. Para não ficar num contato de recepção do cérebro muito grande. Esse abajur pode ficar no chão, para que ele clareie levemente o quarto, mas que não ofusque. E existem abajures de lâmpada de lava azul, de lâmpada de LED, que costumam ajudar aí muito para essa situação. Existe um livro chamado Hora de Dormir. Deixa eu pegar o nome certinho. Hora de Dormir, Luzes Mágicas. Esse livro ele é maravilhoso, ele trabalha com a criança. É um personagem, né? É uma menininha que tem esse terror noturno e ele vai trabalhando com dicas ali para a criança para ajudar. Através de histórias a gente consegue acessar muito bem alguns medos e alguns traumas, né? É verdade, é verdade. Que a criança ela é muito da interpretação indutiva, representativa, simbólica, né? Exato.
E uma dica para você, sempre histórias em terceira pessoa. Isso serve para tudo, até para adultos. É verdade. Né? Porque se eu conto falando direto para a pessoa, o cérebro já se arma, do tipo, mas tá falando isso para mim por quê? Quando eu conto uma história, automaticamente o nosso cérebro cria rapport. E ele pensa, nossa, eu faço isso parecido com esse personagem. Então isso é muito importante. Aumenta a absorção ali da sugestão colocada. Perfeito. Bora para mais uma. Maria das Graças Feitosa, Morro do Chapéu, Bahia. Olha, que coisa Bahia. boa. Vi essa chamada de rabo de olho enquanto meus 2 filhos assistiam a programação do Zoom e achei bem interessante. Minha dúvida é sobre a fase de falar não e os filhos acabam não entendendo e ficando manhosos e rebeldes. Como lidar com isso? Esses dias atrás passei vergonha com o meu filho no mercado, que quando eu falei que não ia comprar, ele se jogou no chão. Me ajuda, doutora Thaís? Claro que sim, minha linda. Olha aí, bem a birra que a gente estava comentando antes. Exatamente. Olha, pela idade, né? Deixa eu ver aqui se fala a idade 4, do filho. não é? Achei bem minha dúvida sobre falar não, esses dias passei vergonha. Não fala a idade do filho, mas é algo que toda criança vai passar. Vai passar. Se não É uma passou fase. ainda, vai Exato. passar. Alguns de forma mais acentuada, Sim, né? sim. E outros de forma mais tranquila. O ideal é sempre fazer acordos e combinados. Exato. Ah, Thaís, mas isso é chantagear, né? Não é, meus amores. Sabe por quê? A vida é assim. Para eu ter um bom trabalho, eu preciso ter uma boa entrega. Num relacionamento, tem os acordos, tem as entregas. Então, Vários. isso nada mais é do que já preparar o seu filho para a vida adulta, que vai exigir esses acordos. Um acordo de horário de começar a trabalhar, de horário de terminar. Exatamente. E N outros. Sim, né? sim. Então, trabalhe com acordos. Crie um quadro chamado Sistema de Recompensa. Coloca lá um quadro com os dias da semana. E combina alguma coisa que você sabe que o seu filho vai conseguir cumprir com muita facilidade. Boa. E o outro ponto pode ser olha, a gente vai no mercado, se não fizer birra, se não se jogar no chão, conta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se durante os 5 dias foi positivo, deu tudo certo, conseguiu cumprir de levar a toalha pro banheiro, conseguiu cumprir tirar o pratinho todos, da mesa. Aí no sábado é o dia da recompensa. Essa recompensa, ela não precisa ser algo material. Pode ser algo que a criança queira muito, andar de bicicleta num parque, Sim, assistir uma um filme atividade. com a família, Exatamente. cozinhar, ajudar a mãe a cozinhar determinada coisa. Esse combinado, mas pode ser um jogo que ele está querendo muito? Pode, não tem problema, mas não precisa ser material. Isso. Pode ser algum combinado de família para estar fazendo, tá bom? Excelente. E outra dica também importante é no ato da birra o que fazer, né? Como legal. mediar Show. aquele momento da birra Sim. acontecendo. Aí o ideal é não chamar a atenção da criança na frente de outras pessoas, né? Sim. Você retirar ela daquele ambiente, levar ela para um ambiente mais acolhedor e com menos gente, de preferência Sim. só você e ela, e ali você conversar com ela. Um tom de voz baixo, Exato. né? Para que você vá Muda o acalmando. foco, né? Pega alguma coisa que é do interesse dele, muda o... Nossa, vem ver, vamos dizer que é dinossauro. Nossa, tem um dinossauro ali. Exatamente. E nesses acordos é importante o colocar limites, o Colocar mostrar. limite. Colocar limites é um ato de amor, né? Sim. Então isso é mostrar ali que você ama, que você cuida, ama, que você está ali com ela, né? Exato. E deixar passar aquela emoção que está alta demais e ela precisa aprender a regular isso, né? Perfeito. Tânia Cristina Moura, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, tenho uma filha com 8 anos e outra com 6 e um menino com 5. A Milena, que é a mais velha, quer mandar nos irmãos. Ela está sempre reprimindo e xingando os mais novos. Tudo para ela tem que acontecer dentro da regra. Quando falo com ela que não pode ser assim, ela chora. Não sei como parar essa situação. Tenho pensado em levá-la ao psicólogo. Não sei o que faço para deixar que ela seja tão mandona. Existe um baralho das emoções que chama Orientando Pais, que traz dicas exatamente comportamentais de regulação. Mas trazendo algumas dicas para você já, eu gosto muito da conversa, do combinado mais uma vez. Sim, excelente. De quadros do que pode, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e o que eu ainda não posso fazer, mas que um dia eu vou poder fazer. Sim. Esse quadro não precisa ser só da Milena, por exemplo. Esse quadro pode ser de todos da casa. O
qual é a função da mamãe? O que a mamãe pode? Papai, e a Milena, Legal. e os irmãozinhos? O que a Milena não pode? E o que os irmãozinhos também? E o que ainda não pode? Porque isso vai ajudar a regular, né? Legal, muito boa essa dica, gostei muito. Vai regulando ali. Nada mais é do que um manual para aprender a gerir um pouco essas emoções. Exatamente. Outra coisa importante é perceber se esses pais ou cuidadores não estão demandando muita atividade para ela e ela está se sentindo como a protetora dos irmãos. Sim. Né? Ela está se colocando nesse papel de protetora Sim. porque muitas vezes é conveniente para os pais também, né? Exato. Milena, pode dar um banho no seu irmãozinho. Milena, você pode arrumar seu irmãozinho para a gente sair. Então, ela se colocando como cuidadora, também na hora de reprimir, ela vai se colocar no mesmo papel. Exato. Então, os pais precisam prestar atenção se isso também está acontecendo. E muitas vezes nós, adultos, não percebemos, mas a nossa conduta e comportamento, às vezes pega lá, faz isso, tal. Exato, a E gente olhos não atentos percebe. nos vigiam. Então, eles começam a reproduzir igual, né? a Também nossa tem fala. isso, também tem isso. Bom, nosso tempo voou, Rê. Voou, Eu queria muito rápido. te agradecer por todo esse carinho, por toda essa Imagina. atenção aqui. Eu que agradeço. Obrigada de um prazer coração. imenso. Eu queria pedir para você deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar você. Ah, claro. É re.tricarico. Tricarico. Muito bem. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Que E eu Deus aprendi continue. muito aqui como mãe também, de duas, né? Então, E duas princesas muito lindas, que bom. são suas Obrigada. filhas. E que Deus continue te abençoando muito, essa família linda que você tem. viu? Obrigada. Grande Nossa, beijo. amém. E você, eu vejo no nosso mural de recados. Vem comigo. Agradecimentos especiais às maquiadoras Tati Gomes e Adriana Piva, ao restaurante Cuca Legal, padaria e restaurante Vila do Satélite, a Casa Beta 48, loja de plantas, bem-estar e autocuidado, a Zípora, velas aromáticas e esculturais e a Big Cérebro, loja de brinquedos educativos. Se você ainda não me segue, bora lá porque eu tô te esperando nas minhas redes sociais, no @ThaísNeurociência. Tô esperando também a sua pergunta para que eu possa responder aqui para você. Um grande beijo no seu coração, fica firme, fica forte e fica com Deus.